Muito feliz de estar aqui hoje, vendo essa família linda, amém? Quem não me conhece, eu sou o William, casado com essa mulher linda, a Rosângela. Tenho meus dois filhos, Felipe e Natan, e um que está em casa lá, meu filho do coração, o Jonathan. E eu estou muito feliz de estar aqui, amém? Abra sua Bíblia, Filipenses 2, do 1 ao 4. Você que está em casa, creio que Deus tem algo especial para falar aos nossos corações hoje. Filipenses 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Pode sentar-se. Sabe que essa carta que Paulo escreve aos Filipenses é uma carta que Paulo está resolvendo. Paulo está trazendo alguns fundamentos para tratar alguns problemas que a igreja de Filipos estava passando. Paulo começa a escrever essa carta, esse versículo, e Paulo diz algo muito especial que fundamenta a nossa vida como cristão, traz fundamentos na nossa vida como verdadeiros cristãos. E ele começa esse diálogo dizendo assim: se por estarmos em Cristo, se por estarmos em Cristo. Paulo, ele não faz uma pergunta, se você está em Cristo, ele faz uma afirmação: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, nós temos alguma exortação de amor, nós temos alguma compaixão, nós temos algo. Se por estarmos em Cristo, isso quer dizer que se por nós estarmos em Cristo, nós temos algo diferente daqueles que não estão em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós temos algo diferente daqueles que não estão em Cristo. E esse algo diferente daqueles que não estão em Cristo não é um orgulho de ser melhor, mas é uma obrigação para com os nossos irmãos, uma obrigação para aqueles que estão no mundo, uma obrigação de vidas que são realmente corpo de Cristo. Quantos aqui estão em Cristo? Todos nós creio que estamos em Cristo. Por isso eu quero compartilhar o tema que diz: atitude daqueles que estão em Cristo. Quais as atitudes daqueles que estão em Cristo? Paulo deixa grandes fundamentos, grandes coisas que nos mostra que a nossa vida, por estar em Cristo, tem toda a diferença. Se por estarmos em Cristo, Paulo no versículo 2, ele diz assim, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Primeira coisa, se nós estamos em Cristo, nós temos o mesmo modo de pensar. Olha, quantos aqui pensam igual? Ninguém. Como assim? Mas Paulo, ele diz, se por estarmos em Cristo, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar. Mas como nós vamos ter o mesmo modo de pensar se cada um tem uma cultura diferente, nasceu em culturas diferentes, nascemos em famílias diferentes, temos conceitos diferentes, e como nós vamos ter,
cara, o dia que eu ver Paulo lá no céu, eu vou perguntar: dura coisa tu pediste, dura coisa tu pediste, porque eu não consigo nem ter o mesmo modo de pensar com a minha esposa, que viu há 16 anos. Como ter o mesmo modo de pensar com a igreja? Só em eu e ela temos sexos diferentes, nós pensamos diferente. É ou não é? O homem pensa diferente da mulher a respeito da felicidade no casamento? Pensa ou não pensa? Daniel acabou de casar. Eita glória! Se eu perguntar para o Daniel, o que você precisa para ser feliz no casamento? 3 coisas para ele é fundamental: televisão, barriga cheia e, não preciso nem falar, algo precisa estar vazio dentro dele. Isso ele vai para a boda de ouro facinho. Mas se eu perguntar para Diana o que você precisa para ser feliz, ela vai dizer: eu preciso de tempo, de carinho, de conversa e de conversa. E eu preciso ser satisfeito, eu preciso de presente, eu preciso de toque, precisa de tanta coisa para ser feliz. Por quê? Porque são cabeças diferentes. É ou não é? Nós pensamos diferente, muito diferente. E como Paulo diz, se nós estamos em Cristo, nós precisamos pensar da mesma forma, temos o mesmo modo de pensar. Colossenses 1,18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. 1 Coríntios 12:27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Como nós vamos ter o mesmo modo de pensar? Quando nós aprendemos a pensar de acordo com aquilo que Cristo pensa. Se a nossa mentalidade estiver alinhada com a palavra de Deus, se a nossa forma de pensar estiver alinhada com a palavra de Deus, porque Cristo é o cabeça da igreja. E se nós estamos em Cristo, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar de acordo com aquilo que Cristo pensa, porque é um membro que se move sem o comando da cabeça, é um membro doente, ele sofre de mal de Parkinson. É ou não é? Cabeça está falando, fica quieto, e o membro está o quê? Se movendo. Ou ele está paralítico. O cabeça está dizendo, se move naquela direção, e ele fica sentado, parado, sem se mover. Deus nos chama a fazer o quê? A pensar como Cristo pensa. Você se movimenta como quer. Nós nos movimentamos como nós queremos dentro da igreja, naquilo que nós achamos melhor dentro da igreja. E Deus, Ele nos chama a pensar de acordo com aquilo que Ele pensa. Se por estarmos em Cristo, nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Se por estarmos em Cristo, até a minha exortação precisa ser de acordo com aquilo que Cristo pensa. Até a forma como eu falo precisa estar de acordo com aquilo que Cristo pensa. Por isso Paulo coloca fundamentos para aqueles que estão em Cristo, porque a igreja estava vivendo dentro de uma completa confusão, porque cada um pensava de uma forma, cada um agia de uma forma. E Paulo diz, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos com a mente de Cristo. O fato de Ele ser o cabeça da igreja implica que toda a nossa vida e nutrição emana dEle, para Ele, por Ele. Tudo que nós vamos fazer no corpo de Cristo parte dEle.
Efésios 1, 22 diz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Quem é a igreja? Quem é o cabeça da igreja? Cristo é o cabeça da igreja, amém? E quando a igreja está andando debaixo da sua direção, ela anda firmado na palavra. A palavra é a nossa fonte de vida. Um cristão sem palavra é um cristão que se move por si próprio. Um cristão que não está fundamentado na palavra, ele se move por si próprio. Tudo é muito lindo dentro da igreja. O louvor é muito bom dentro da igreja. Mas a palavra é o que fundamenta a nossa vida cristã. Qual é o propósito da igreja na terra? Qual é? Qual é o propósito da igreja na terra? Muitos podem dizer é o ID, mas o primeiro propósito da igreja da terra é a adoração. Fala assim, a adoração. O segundo propósito da igreja na terra é a edificação. Fala assim, edificação. E o terceiro é o ID. Não tem como ir se não formos edificados, se não aprendemos a adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Amém? Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para quê? Para ser cheio de Deus? Paulo diz que seja a nossa atitude a mesma de Cristo, que embora sendo Deus se esvaziou. Quando nós nos reunimos aqui, nos reunimos para nos esvaziar de nós mesmos, para entregar para Deus tudo que nós somos, para falar para Deus, Deus, eu sou ruim mesmo, mas me ajuda a melhorar. Senhor, eu quero entregar para Ti o meu orgulho, eu quero entregar para Ti o meu desejo de estar certo, eu quero entregar para Ti a minha vida, eu venho aqui para entregar a Deus. Porque se eu sei que eu venho aqui para entregar para Deus, eu não venho aqui em busca de nada, eu venho aqui para entregar. Eu não venho aqui para receber, eu venho aqui para dar para Deus a minha adoração. Entregar a Deus a minha adoração. Porque para receber eu posso receber de qualquer lugar. É ou não é? Receber eu posso receber de qualquer lugar. Receber uma palavra. Todos que estão em casa estão recebendo uma palavra, se estiver ligado. É ou não é? E se estiver conectado, também estão dando algo para Deus na sua casa. Estão ou não estão? Estão recebendo, estão dando. Mas a edificação vai vir como? Na comunhão dos santos. A comunhão nos edifica, porque é na comunhão que nós vamos aprender a amar. E é o segundo ponto que Paulo diz: se por estarmos em Cristo nós temos o mesmo amor. Se por estarmos em Cristo nós temos o mesmo amor. No versículo 1 ele diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor. Exortação nesse texto não carrega o sentido de repreensão, mas carrega o sentido de encorajamento. Se por estarmos em Cristo, todos os dias nós somos encorajados a amar. Eita glória! Amar é fácil? Olha para o seu irmão e veja se amar ele é fácil. Mas o interessante é que Paulo não nos encoraja a amar o amor que Platão nos ensinou, o amor eros, o amor de desejo, o amor que quer satisfazer os seus próprios desejos. Ele não fala assim, vocês devem
amar para satisfazer os seus próprios desejos, não tampouco que ele fala do amor que Aristóteles diz, o amor filéu, que está relacionado ao amor fraternal. Você deve amar o seu irmão, a sua família, você deve gostar dele porque ele é sua família, mas ele está dizendo que você deve amar o amor ágape, o amor que escolhe amar independente dos seus erros, o amor que escolhe amar conforme Cristo te amou, e Cristo te amou com todos os seus defeitos. E ele diz, ele nos encoraja a amar os nossos irmãos do jeito que Cristo nos amou. Ele diz, se nós estamos em Cristo, tem o mesmo ágape, tem o mesmo amor. Ame como Cristo te amou. Ame o seu irmão como Cristo te amou, com todos os seus defeitos. Você pode não gostar de mim, mas escolher me amar. Amém? Você pode não gostar da pessoa que está do seu lado, mas escolher amar ela. Porque Deus, Ele não nos obrigou a gostar de ninguém, mas Ele manda que nós amamos a todos. Porque gostar está relacionado ao gosto. É ou não é? Eu posso não gostar das suas atitudes, mas escolher te amar do jeito que você é. Eu posso não gostar daquilo que você faz, mas escolher te amar. Você pode não gostar da palavra que eu estou ministrando aqui, mas escolher me amar. Olha que lindo. Porque Deus escolheu te amar. Amém? Filipenses 2:12, ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Qual é o amor que devemos ter o mesmo? Se temos gostos diferentes, se gostamos de pessoas que têm temperamentos diferentes, é o amor que Deus nos amou. Nós somos todos os dias encorajados a amar aquele que nos ama. Nós somos todos os dias encorajados a amar aquele que nos odeia. Somos todos os dias encorajados a amar o nosso amigo e amar o nosso inimigo, se nós estamos em Cristo. Agora, se não estamos em Cristo, nós não temos dever com ninguém. Nós não temos dever nenhum para com ninguém. Mas se estamos em Cristo, eu preciso amar o meu irmão. E não é com qualquer amor. Não é com qualquer amor. Podemos pensar o que mantém realmente uma igreja de pé. O que realmente mantém uma igreja funcionando, alcançando vidas para Cristo, crescendo e mantendo as pessoas ali. O que realmente mantém essa igreja de pé? E a Bíblia deixa claro que o amor, sem dúvida alguma, é que faz o povo de Deus diferente. A Bíblia deixa claro que, sem dúvida nenhuma, é o amor que mantém essa igreja operante, essa igreja edificando-se. 1 Coríntios 13 é uma das maiores cartas e expressões de amor, onde as pessoas usam ela para falar sobre casamento, coloca no texto de noivado. É ou não é? Vou casar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Usa o texto e pode ser aplicado também ao casamento, mas a intenção de Paulo nunca foi para casamento, mas foi para a comunhão entre os irmãos. Porque a igreja de Corinto é uma igreja que estava passando por grandes problemas. Era uma igreja que estava confusa como igreja, mas era uma igreja que era apaixonada por Cristo e queria fazer a coisa certa, mas estava andando no caminho errado. Era uma igreja que queria fazer o certo, mas estava andando no caminho errado, estava buscando dons espirituais.
estava buscando o poder de Deus, ao ponto de orar e as pessoas caírem, porque para eles aquilo era manifestação do poder de Deus. Era uma igreja que estava dividida em pelo menos 4 grupos, e Paulo diz que a igreja estava dividida entre o grupo dele mesmo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo e o próprio grupo de Jesus. A igreja estava reunida no mesmo lugar, mas dividida. Imagine Deus, Paulo escrevendo uma carta para 100 fronteiras. Ó, 100 fronteiras, como vocês são meninos. Uns dizem, eu sou do pastor Vanderlei. Outros dizem, eu sou do pastor William. Outros dizem, eu sou do pastor Daniel. Outros dizem, eu sou do pastor Eric. Cada um pendendo para um lado, mas vivendo no mesmo lugar. Pelo menos 4 grupos, mas poderia ter mais. E com certeza tinha mais. Grupos que estariam falando, eu sigo a direção daquele, desse. E Paulo diz que o amor é o que restaura todas as coisas. Essa igreja de Corinto, ela tinha problemas sexuais. Era uma igreja que tinha muitos problemas, e Paulo diz assim: o amor é a solução para todos os problemas. E ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale a língua, ainda que eu busque poder, se eu não tiver amor, nada disso importa. Ainda que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres, entregue na mão da Daiane, para a Daiane e a Ana fazer ação social, se eu não tiver amor, nada disso importa. Ainda que eu faça qualquer coisa, ainda que eu tenha toda a convicção daquilo que meu líder prega, se eu não tiver amor para ouvir aquilo que outros estão pregando, nada disso importa. E Paulo termina o texto de Coríntios dizendo: as profecias se acabará, no final o que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor. E o amor é maior do que a fé e a esperança. Como assim o amor é maior do que a fé e a esperança? O que é fé? Fé é a certeza das coisas que eu não vejo, é a convicção das coisas que eu espero. Mas naquele dia, quando Cristo vier, eu não preciso ter fé naquilo que eu não vejo, porque eu vou ver Ele vindo buscar a igreja. Então, para que eu preciso ter fé? Eu vou vê-lo. Para que eu vou ter esperança daquilo que eu estou esperando? Mas Ele já veio, Ele veio buscar a sua igreja. Nós vamos estar com Ele, mas é o amor que vai fazer com que nós passamos a eternidade junto. É o amor de Cristo que vai fazer com que você passe a eternidade junto com o irmão que está do seu lado. Você abre mão de estar junto por causa dos defeitos dele, apenas 90 anos de vida que você tem aqui. Mas você precisa amar, porque a eternidade você vai passar do lado dele. E se não tiver amor, talvez não tem como nós passarmos a eternidade juntos. Porque se estamos em Cristo, nós temos o mesmo amor. Mas se estamos em Cristo, nós temos o mesmo amor. Se estamos em Cristo, nós temos a mesma atitude.
Se por estarmos em Cristo nós temos a mesma atitude, qual foi a atitude de Jesus? Versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Aqueles que estão em Cristo não se apegam à posição. Aqueles que estão em Cristo não se apegam à posição. Qual a maior posição que um homem poderia ter? O ser igual a Deus. E Cristo não se apegou ao ser igual a Deus. Ele disse aqui, Paulo diz assim, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. E nós nos apegamos à posição. Nós nos apegamos à posição de líder. Nós nos apegamos à posição de pastor. Eu sou um pastor, grande coisa você é. Paulo era apóstolo e dizia, Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele dizia: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo, servo de Cristo. E o servo de Cristo não é um servo que está ali para limpar o banheiro. O sentido de servo que Paulo diz ali é escravo de Cristo. É uma pessoa que não tem escolha própria. Um escravo não tinha escolha própria. O escravo fazia aquilo que o seu senhor mandava ele fazer. Ele não tinha escolha. Paulo disse: eu não tenho escolha senão de pregar o evangelho de Cristo. Nós vivemos um evangelho muito light. Nós vivemos um evangelho de escolha. Hoje eu escolho assistir o culto em casa. Culto não é feito para ser assistido. É claro que é uma ferramenta que Deus deu para nossas vidas, para aqueles que realmente estão em risco. Deus, Ele nos deu essa ferramenta para aqueles que estão em risco. Se você é uma pessoa que tem risco, precisa estar em casa. Mas a Bíblia diz que cada um deve julgar a si mesmo. Eu estou em casa para quê? Por causa do comodismo ou porque realmente eu sou pessoa de risco? Ninguém pode julgar ninguém. Eu não posso julgar as pessoas que estão em casa. Você não pode julgar elas que estão em casa, porque cada um conhece a sua própria vida, o seu próprio coração. Se realmente é o comodismo ou se realmente eu preciso estar em casa. Porque senão, se o amor não estiver acima de tudo, nós iremos fazer o quê? Julgar. Como a igreja de Corinto. Julgar por causa da nossa posição. A pastora Rô pregou uma palavra quarta-feira. A escola de Jesus. Na escola de Jesus, primeira coisa, eu reconheço a minha cegueira. Na escola de Jesus eu reconheço a minha cegueira. Primeiramente eu quero tirar a trave que está nos meus olhos, para depois tentar tirar o cisco que está no olho do meu irmão. Na escola de Jesus, eu sei que eu não sou maior do que o meu mestre. E se Cristo aceitou o pecador, por que eu julgo ele? Eu quero ser maior do que meu mestre. Muitas vezes nós queremos ser maior do que Jesus, ou pelo menos Jesus Júnior. Mas Cristo, Ele nos chama a viver um verdadeiro evangelho. Amém? Atitudes. Se a minha atitude é como a atitude de Cristo, eu me esvazio todos os dias. Me esvaziar. Assim, me esvaziar. Esvaziar de mim mesmo. Esvaziar-me das minhas vontades.
esvaziar-me dos meus desejos, esvaziar-se. É fácil se esvaziar, é mais fácil querer se encher, né? Mas Deus nos chama a nos esvaziar. Deus nos chama a nos esvaziar. Como você vai se esvaziar? Como eu vou me esvaziar? Quando eu olho para o meu irmão com amor, eu abro mão daquilo que eu penso, eu abro mão daquilo que eu tenho, por amor a Ele, por amor ao meu próximo. Ser cristão, se por estarmos em Cristo, eu vou adorar a Deus e me encher dEle. Se por estarmos em Cristo, eu vou ter um só pensamento, eu vou ter um só amor, eu vou ter uma só atitude, e a minha atitude é como a de Cristo, que embora sendo Deus, humilhou-se a si mesmo até a morte, e a morte de cruz. Você quer morrer? Quantos aqui querem morrer? Ninguém quer morrer? Então o evangelho que você ouviu tem alguma coisa errada. Se você veio aqui atrás de bênção, você está no lugar errado. Porque cruz é renúncia, cruz é morte. Jesus disse: cada um pegue a sua cruz e siga. Cada um pegue a sua cruz e siga-me. Isso é evangelho. Isso é o evangelho. O dia que a igreja pregar o verdadeiro evangelho, a igreja vai ser perseguida pelo sistema religioso. O dia que nós vivemos o verdadeiro evangelho, não vai precisar de apelo, que aquele que aceitar esse verdadeiro evangelho, que crê que Jesus morreu pela sua vida, essa pessoa nunca mais abandona esse evangelho. Eu abandono o evangelho porque eu creio no evangelho de bênção, que Cristo veio para me servir, mas na realidade você é que serve a Deus, eu é que sirvo a Deus. Deus não precisa fazer nada por mim, porque tudo que Ele tinha para fazer, Ele já fez. Ele entregou o seu único filho, para que você e eu, que estava cativo no mundo, que estava preso no pecado, Ele te transportou do reino das trevas para o seu reino de luz. A cruz, ela só tem dois propósitos: resgatar e reconciliar. A única obrigação da cruz para com você e para comigo é resgatar e reconciliar. Ele me resgatou do domínio das trevas e me reconciliou com Deus, que estava, o nosso relacionamento com Deus estava quebrado por causa do meu e do seu pecado. Romanos diz que por causa do pecado de um homem, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Se você não crê nesse evangelho, você está destituído da glória de Deus. Agora, se você crê que Ele te resgatou, Ele reconcilia você com Ele. E Ele não tem compromisso de te abençoar. É uma consequência. E se Ele não te abençoar, Paulo diz: alegre-se no Senhor. Mais uma vez eu vos digo, alegre-se no Senhor. E onde Paulo estava?
na cadeia. Na cadeia. Nós ficamos alguns dias em casa e entramos em depressão. Ficamos tristes. Por quê? Será que nós vivemos o verdadeiro evangelho? Enquanto a nossa igreja, a igreja brasileira está vivendo livre, tem pessoas que estão sendo decapitadas, estão morrendo. Será que realmente estamos em Cristo? Será que realmente estamos em Cristo? Será que você veio aqui por Cristo ou você veio aqui para buscar a sua bênção? Será que você dizima por Cristo, por gratidão a Cristo, ou você dizima para poder receber mais de Cristo, receber o aumento de salário, receber seu carro? Será que nós vivemos por Cristo? Será que nós estamos vivendo por Cristo? Se eu não viver por Cristo, a minha vida não vale a pena. Se Cristo não for suficiente na minha vida, será que estou em Cristo? Se Cristo não for suficiente na sua vida para aturar o seu irmão chato, para aturar a mim, se Cristo não for suficiente na vida da minha esposa para me aturar do lado dela 16 anos, que é só Cristo para ela me aturar, só Cristo, só Cristo, só Cristo para nós nos aturarmos. E Paulo diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Considere os outros superiores. Quem é os outros? É o pastor? Sabe por que ele fala, considere os outros superiores a si mesmo? É porque todos nós aprendemos uns dos outros. Todos nós aprendemos uns dos outros. Eu estava conversando, e eu dizia assim com um discípulo: eu aprendo de você, e você aprende de mim. Quando você está me ensinando, você é superior a mim, eu submeto a você. Quando eu estou te ensinando, você se submete a mim. Amém? Eu me submeto a muitas pessoas. Toda vez que ela me ensina algo, eu me submeto. Ontem eu estava visitando a vida do Filé, Valério, casal top, e eu estava aprendendo dele. Eu entrei no carro e falei: quanta sabedoria aquele homem tem. Eu estava na casa do Eric, eu falei: Eric, cara, quanta coisa eu aprendo do Eric. Às vezes eu tenho dúvida na questão teológica, eu ligo para a Maiara, eu falo assim, eu acabo de falar, eu falo assim: cara, como ela me ensina, quanta coisa ela tem para me ensinar. Ser líder é ter a mesma atitude de Cristo, se humilhar para aprender das pessoas que estão do seu lado. Deus me chamou e te chamou para se humilhar. Qual é o papel do pastor? Assim, servir. Amém? Qual é o papel do profeta? Servir.
Para quê? Para que haja edificação do corpo de Cristo. Nós estamos reunidos aqui para quê? Para servirmos uns aos outros no corpo de Cristo, e esse corpo ser edificado. E quando o corpo de Cristo é edificado, alcança maturidade, não há mais competição. Líder não compete com ninguém, haverá cooperação. Só criança compete. Você vê um adulto competindo? Você já viu um adulto competindo? Já? Um adulto competindo, não, eu vou pagar a conta hoje. Onde eu falei com o Eric, meu irmão, deixa eu pagar. Ele falou assim, não, que pagar a conta, eu vou pagar tudo meu. Eu falei, tá bom, não vou competir contigo. Ele pagou a pizza. Olha aí que da hora. Amém? Por quê? Porque adultos cooperam, não competem. E essa igreja é uma igreja madura. A igreja que Deus está levantando nesse tempo é uma igreja madura. É uma igreja que vai revolucionar. Eu creio que esse povo que está aqui é o alicerce dessa igreja. E o povo que não pôde estar em casa é o alicerce dessa igreja, que vai cooperar para o crescimento da igreja. Não vai competir. Amém? Quantos aqui vão cooperar? Que seja a nossa atitude a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devias apegar-se, mas esvaziou-se em obediência. Amém? Eu peço a Deus que o pastor tenha um problema na próxima semana. Problemão. Calma, gente, calma, tem muita gente entrando, calma, olha o limite, tem muita gente. Vamos fazer 2 cultos. Vamos fazer 2 cultos, porque não pode entrar todo mundo junto. Vamos fazer 2 cultos, problemão, porque todo mundo cooperou e trouxe mais um semana que vem. Eu quero dizer, eu estou contigo, pastor. Eu estou contigo. E essa igreja vai crescer e vai enviar pastores e vai cumprir o propósito de Deus e vai abrir outras igrejas e 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 outras igrejas até que Cristo volte. Amém? Se coloque de pé, se você está em Cristo. Paulo escreveu uma carta que marcou a história da igreja de Filipos. Paulo poderia estar escrevendo uma carta dizendo: vocês serão abençoados grandemente. Deus tem o compromisso de te abençoar. Deus tem o compromisso de abrir as portas para você. Mas Paulo decidiu escrever uma carta inspirada por Deus, onde dizia: se você está em Cristo, tenha o mesmo modo de pensar, tenha o mesmo amor, tenha a mesma atitude, tenha o mesmo espírito. Pai, nós estamos em Cristo. Essa igreja está em Cristo. E essa igreja vai crescer de uma forma sobrenatural. Essa igreja vai crescer de uma forma sobrenatural. Essa igreja vai crescer de uma forma sobrenatural, sem divisão. Pai, ninguém é de ninguém nesse lugar. Ninguém é de ninguém neste lugar, Senhor. Todos nós somos de Cristo. Todos nós somos de Cristo. Paulo disse:
Uns plantam, outros colhem, outros regam, mas quem dá o crescimento é Cristo. Quem dá o crescimento é Cristo. Nós somos apenas servos teus, e usa-nos conforme o Senhor quer. Pai, nós nos humilhamos, Pai, nos arrependemos, porque muitas vezes, Senhor, nós não agimos como aqueles que estão em Cristo. Pai, muitas vezes nós não agimos como aqueles que estão em Cristo. Nós não pensamos como Cristo pensa. A palavra de Deus não é o nosso fundamento. O amor de Deus não é o nosso fundamento. Pai, nós julgamos tanto se as pessoas nos amam, mas Deus não nos chamou a julgar o amor do nosso irmão. Deus nos chamou a amar, a escolher amar. Cristo nos escolheu, Cristo escolheu me amar. A palavra de Deus diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, que amor é esse? Que tal maneira é essa? Ele escolheu te amar com todos os seus pecados. E como Ele não pôde se relacionar com o pecado, Ele escolheu justificar você através da morte do seu próprio Filho, para ter você todos os dias com Ele, para ter você todos os dias com Ele, para ter você todos os dias com Ele. E se você quer esse Deus, levante as suas mãos e fala: Senhor, eu me entrego a Ti, Deus. Eu me entrego a Ti, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E o meu relacionamento contigo não é baseado naquilo que o Senhor pode me dar, porque tudo que eu preciso o Senhor já me deu na cruz do Calvário. Naquela cruz eu já fui reconciliado contigo. Naquela cruz eu já fui resgatado do poder das trevas. E isso para mim é suficiente. E isso para mim é suficiente.